Dr. Luiz é o meu marido, que nos conhecemos há uns 52 anos, 53 anos, né? Começamos a namorar jovens na faculdade. Ele não era adventista, conheceu o Evangelho através de mim, né? E hoje é um missionário na igreja. Eu conheço o Dr. Luiz Ferreira desde os anos 2000, onde eu fui aluna dele da disciplina de Patologia Geral. Então, eu sou formada em Odontologia pela Federal do Amazonas, então ele foi meu professor. Simultaneamente, eu conheci um grupo de amigos adventistas que eram também estudantes de medicina, e eles estavam fazendo um projeto de missão urbana. Então, aos fins de semana, nós nos encontrávamos, íamos a comunidades aqui na cidade mesmo, e nós fazíamos trabalho de educação em saúde, enfim. Então, numa campal, nós nos conhecemos e conectamos. Em 2002, eu já era casado, recém-casado, morava no Rio de Janeiro e recebi uma proposta de trabalho, e a gente entendeu essa proposta de trabalho como resultado de uma oração. A gente orava e pensava: Deus, se o Senhor quiser que a gente comece a nossa vida em uma outra cidade, em algum outro lugar, a gente está disponível. E veio essa ligação, um convite para a gente morar aqui em Manaus. E na primeira semana eu tive um convite para participar de uma missão. E a gente foi participar dessa missão. E a gente entendeu que talvez Deus tivesse chamado a gente aqui para o Amazonas para ser missionário. E aí, nesse contexto de missão, eu conheci a família Dr. Luiz, e para a gente foi uma inspiração muito grande, porque era uma família completamente dedicada à missão. Natural de Manaus, Dr. Luiz Carlos dedicou a sua vida à medicina e à missão. Com mais de 50 anos de profissão, ele aliou o conhecimento científico ao propósito de levar saúde e esperança às comunidades ribeirinhas da Amazônia. Quando nós começamos a participar dessas missões, né, os profissionais, eles nos davam muitas oportunidades. Primeiro, que a gente tinha um contato muito próximo, vendo como eles agiam, atuavam. O Dr. Luiz Ferreira, especificamente, ele tinha uma função de gestão estratégica muito relevante. Quando eu falo Dr. Luiz Ferreira, eu falo do casal Luiz Ferreira e Hilda, né? Porque eles realmente, a gente percebia a ação deles nessa construção de um projeto sólido de missão com muita intencionalidade. Quando eu era mais nova, né, que eu sou dentista, então eu trabalhava na parte odontológica. Mas também a gente trabalhou muito assim, hospedando, né, o pessoal que vinha aqui em casa, fazendo comida para essa turma, né? Então tinha toda uma questão, desde da espiritual, de orar pelas pessoas, quanto mesmo de como que nós podemos atender. E ele empregou todos os recursos que ele possuía, o conhecimento, a influência que ele tinha como médico, envolvendo pessoas, recrutando amigos da área, envolvendo a igreja local. Em 2007, Dr. Luiz foi um dos fundadores do Instituto de Missões. A iniciativa ampliou o alcance do trabalho missionário na região. Sua experiência com o projeto do Barco Luzeiro, que já atendiam populações ribeirinhas desde os anos 70, foi a base para esse novo momento. Ele é o fundador, ele está desde o princípio, na verdade, antes mesmo do projeto propriamente dito, projeto embrionário do Instituto de Missões surgir, ele já era uma peça fundamental na articulação missionária daqui da região, incluindo o antigo projeto Luzeiro. E ele usou toda a influência que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha da área dele, com os amigos médicos, na igreja, recursos próprios. Então, assim, é inestimável a contribuição dele para esse projeto. A vida missionária do Dr. Luiz é inspiradora. Nas comunidades ribeirinhas ou em cidades grandes, o Dr. Luiz sempre viu a missão como prioridade. Além de percorrer os céus e os rios da Amazônia para atender os ribeirinhos, ele também ensinou e ensina pelo exemplo. Mas o que mais me chamava a atenção era esse chamado missionário que ele tinha. As missões são muito simples, né? Em lugares distantes, remotos, a comida é muito simples, um barco também funcional, mas muito simples. Então, uma pessoa que transitava num nível completamente diferente da missão tinha um chamado de Deus para alcançar aquelas pessoas, porque sabia que Jesus teria vindo morrer
por um único ribeirinho, bem distante. Então ele ia até lá para cumprir a missão. Muitas coisas, assim, muitas atividades, muito aprendizado eu tive durante as missões. E eu me destacava na faculdade por isso. Eu lembro que uma vez eu estava no barco, ia ter uma prova, né, no dia seguinte, e aí eu orando ali, Senhor, não deu tempo de estudar, porque... E aí quando eu fui fazer a prova, algumas atividades que a gente tinha feito, na missão serviram para eu responder a avaliação e, assim, é um aprendizado prático, não era um aprendizado teórico. Então, nunca a missão me atrapalhou na faculdade, pelo contrário. Então, quando eu vejo ele querendo trabalhar, né, fazer ainda alguma coisa, isso é uma inspiração para eu fazer também, né? Com uma trajetória marcada pelo equilíbrio entre o conhecimento técnico e compaixão, Dr. Luiz se tornou inspiração para os colegas e estudantes. Mesmo após tantos anos de missão, ele segue atuante como exemplo vivo de dedicação e fé. E o Dr. Luiz, especialmente, ele é uma pessoa que, assim, que eu admiro muito. Eu digo sempre isso, que o Dr. Luiz, ele é uma espécie de José, de Daniel, do século 20 e 21. O que eu aprendo com o Dr. Luiz é que não importa que nível você tenha chegado na sociedade, que nível filosófico, acadêmico, profissional, existe um propósito. E o nosso propósito é falar de Deus para as pessoas. Então, eu aprendo muito da vida como missão. Testemunhando no trabalho, ele testemunhava no trabalho, testemunhava nas missões. Então, ter a vida como missão, está completamente disponível a obra de Deus por onde você for. Aí no caso dele, no meu caso também, um missionário disfarçado de médico. A primeira admiração pelo Dr. Luiz Ferreira foi como meu professor e em seguida também como ele, o Dr. Rogério e os outros, né, eles eram nossa referência, né, quem mostrava para a gente quais eram os melhores lugares para nós irmos e a gente conversava muito sobre estratégia de missão, então foi um aprendizado muito grande desde então. Eu tenho certeza que agora a gente tem uma estrutura de missão muito mais organizada aqui na Amazônia e serve para receber grupos de todos os lugares do mundo, porque houve esse momento onde teve um apoio intencional dessa família, a família do Dr. Luiz, para fazer com que essa estrutura de missão crescesse. O Dr. Luiz agora já é um homem aposentado, continua atuando na missão, mas ele fez vários discípulos. Um desses discípulos sou eu. Então é como se ele tivesse passado o legado, a tocha da missão, agora está com vocês. Então essa inspiração fica e eu quero, se Jesus até que Jesus volte, passar essa missão para uma outra geração. Amigo, amiga telespectadora, mais uma vez ficamos muito felizes com a sua audiência. O seu prestígio é o que nos move a trazer pessoas importantes, pessoas que nos inspiram. Como vocês viram aí na primeira parte do programa, que trabalho maravilhoso, missionário que é feito por pessoas especiais. E receber e homenagear uma pessoa muito querida que está aqui ao meu lado, aqui na Novo Tempo, o Dr. Luiz Carlos de Lima Ferreira. Ele é médico, professor, mais de 52 anos de profissão, mais de 120 artigos científicos, uma bênção para a igreja, mas mais importante, um médico missionário. Muito obrigado por ter aceito o convite, esse trabalho extraordinário. O senhor é uma inspiração para todos nós. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Começo pelo fim. Vale a pena ser um médico missionário? Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque você está fazendo a melhor obra que você pode estar fazendo na Terra, que é levar almas até os pés de Cristo Jesus e a salvação. Essa é a obra que anjos gostariam de fazer e nós temos a oportunidade de fazer essa obra médico-missionária. Quando se fala em medicina, muitos médicos falam assim, bom, eu vou virar um doutor, eu quero o gabinete, eu quero os grandes hospitais, eu não vou ter tempo para dedicar para uma pessoa, ainda mais fora da cidade, muitas vezes, na periferia, e muito menos num igarapé na Amazônia.
Como é que foi a sua experiência de, assim, poxa, eu vou fazer também uma medicina missionária? De onde surgiu essa ideia? Como Deus tocou seu coração para começar esse ministério? Eu, na verdade, a minha primeira incursão em missão foi, inclusive, numa missão da Igreja Católica, quando eu era ainda estudante de medicina. Os nossos irmãos católicos. Que legal. E aí, como é que foi? Aí eu encontrei a minha esposa nessa missão, adventista, e depois eu casei com ela e me tornei adventista. Agora entendi porque você gosta muito de missão. Você encontrou a sua esposa, então, na primeira missão que você fez. Agora, como foi essa experiência? Foi fácil você, assim, decidir, eu vou? Porque é um desprendimento, é um tempo, você não sabe direito para onde vai, às vezes você passa até um certo sufoco, porque não vai ter o conforto de um hotel, né? Você vai estar num barco. Como é que é isso? Olha, como realmente nós estávamos muito motivados a trabalhar em prol da obra médico-missionária, isso me despertou uma vontade inata de estar juntos com, inclusive, o que é bem presente é que nós levarmos os alunos para fazer missão, porque a juventude é importante, que ela é ativa e não existe missão, eu posso até dizer, se não tem essa juventude. E a minha experiência é que quanto mais jovens nós colocarmos em missões, ela terá mais êxito, ela será realmente exitosa. Eu arriscaria, você tem que me dizer se eu estou certo ou errado. Um jovem promissor médico que faz missão será um médico mais completo. Perfeitamente, ele vai ter aquele compaixão, ele vai ter a vontade de servir, se desprender, inclusive, até do ponto de vista financeiro também. Porque quando você faz missão, cria em você aquela vontade de ajudar, independentemente de ter realmente interesse pecuniário, entendeu? Vai também dar experiência de vida, né? Porque você vai estar ali frente a frente com situações em que você terá que resolver a situação de saúde daquela pessoa que está ali à sua frente. Com certeza. E também você vê pessoas necessitadas que não têm condição, inclusive, até de lhe pagar uma consulta. Isso cria também você aquela compaixão que ele seria do leigo, uma dó pelos pacientes, você gostaria de servir. Porque eu entendo que até a medicina deveria ser um sacerdócio, inclusive, no sentido de ajudar as pessoas sem interesses outros. E é isso que a gente procura fazer nas missões. E mais ainda, devido às condições do interior, dessas áreas remotas, a gente tem que fazer muito a melhor medicina, que é a medicina preventiva. Aquilo que até Ellen White aconselha realmente, e a ciência entende também que é melhor prevenir do que remediar. Claro. Né? Então, curar é muito mais caro. E nas missões a gente tem essa oportunidade, inclusive, de fazer muito a medicina preventiva. Como é que você vê essa nova etapa da medicina na igreja hoje? Olha, louvado seja Deus. E o nosso desejo é que todos esses profissionais, a maioria talvez, sejam médicos missionários, porque estarão fazendo realmente uma missão, como nós chamamos. A obra médico-missionária, ela é o braço direito da obra. E se nós associarmos isso, então o êxito missionário vai ser muito maior e Cristo vai voltar mais breve ainda. Como é que se vê a medicina hoje no Brasil, em termos da igreja e em termos gerais? Ela melhorou, ela está igual ou ela está menos humana? Ela deve ser mais humana, né? Entende? Sem sombra de dúvida, né? Mas eu acho que os profissionais da área da saúde deveriam se engajar mais nessa obra médico-missionária, que isso está favorecendo também a expansão da igreja. A faculdade, não só medicina, mas eu diria que a enfermagem também, que é uma outra área que ajuda substancialmente, a odontologia, todas essas deveriam contribuir mais ainda para
a obra médica missionária. Agora uma coisa, eu sou médico ou estou estudando medicina, mas não sou da Igreja Adventista. Eu posso participar em missões como essa? Eu posso ser evangelizado ao participar de uma missão como essa? Com certeza. E quando nós estamos trabalhando com os alunos, boa parte deles são não adventistas. E eles ouvem a mensagem, é uma oportunidade, inclusive. E na nossa experiência na missão na Amazônia, nós temos já, inclusive, alunos que se tornaram adventistas por terem participado em missões. Então, é uma arma de dois gumes, que a gente poderia chamar assim. Eles aprendem um pouco na medicina preventiva também, ouvem a mensagem e estão sendo evangelizados. Qualquer médico ou estudante de medicina ou paramédico pode, então, se engajar. Estou falando aqui para uma massa de médicos, paramédicos, pode tentar experimentar, formado ou não? Formado ou não. De qualquer lugar do Brasil, até do mundo? Do mundo. A gente tem recebido estrangeiros, inclusive, que gostam de passar um tempo. Tem pessoas que vêm dos Estados Unidos, pessoas que vêm da América do Sul, da Europa também, passar um ano em missão, por exemplo. Olha, o Instituto de Missões da Amazônia, da União Noroeste, nós temos vários estrangeiros que vêm até ensinar línguas para que esses formandos aqui possam atuar na janela 1040, não é? Serem missionários lá. Então você veja que trabalho fantástico. Aí, alô, você que se sensibilizou com o nosso doutor Luiz, você vai ver na telinha aí, ó, como você pode fazer contato e, quem sabe, ser um missionário. Mesmo que você não seja da Igreja Adventista, qualquer denominação, você é bem-vindo e poderá participar aí em breve, né, de uma dessas missões, né? E as missões são constantes, né? Tem vários barcos na Amazônia, em vários lugares que poderão atuar, não é isso? Perfeito. Na Instituto de Missões já participaram mais de 5.000 missionários. Nossa, que número incrível, né? Um exército. Um exército. Um exército grande. Estudantes, por exemplo, que vêm de Loma Linda, e até mesmo aqueles que são adventistas, estão um pouquinho fracos na fé, quando saem daqui, acende aquele desejo de servir. Olha, nós trouxemos um amigo que quer te dar um recado, que você conhece muito bem. Aliás, ele foi citado aqui por você hoje. É o Brad. Ele está num país da janela 1040, olha lá. Oi, Dr. Luiz, tudo bem? Prazer poder falar com o Senhor neste momento, reconhecendo a influência do Senhor na missão e especialmente na minha vida. Eu cheguei a Manaus em 2007 com muitos sonhos e pude ver como o Senhor já tinha trabalhado tantos anos, como Deus tinha usado o Senhor como um pioneiro na missão naquela região. E eu pude aprender tanta coisa do Senhor. E realmente eu aprendi uma coisa muito interessante. Não é a pessoa que deixa a sua terra para ir para um outro lugar que é o missionário. O verdadeiro missionário é aquele que vive uma missão diariamente. E o Senhor tem mostrado isso na sua vida inteira. A sua profissão, seus recursos financeiros e tempo, a sua influência para promover a causa de Deus. Dr. Luiz, o Senhor tem sido um pai brasileiro para mim, tanto na vida diária quanto a missão. Muito obrigado, Dr. Luiz. Obrigado, Brad. Olha, Dr. Luiz Carlos, que depoimento lindo, né? Obrigado. A fé também quer reconhecer esse trabalho de uma forma mais humilde, pela sua presença aqui, por você ter dedicado grande parte da sua vida aos projetos, principalmente o Projeto Luzeiro, lá no Norte. E eu gostaria de convocar o meu amigo Edelcio Ludovici para a entrega do certificado para você nessa hora. Doutor Luiz Carlos, por favor, sente-se. Quero lhe passar as mãos esse certificado que reconhece o mérito do seu trabalho como médico, como cientista, como professor, mas também como missionário. É um reconhecimento justo daquilo que tem sido a sua vida.
Esse bottom representa a sua passagem aqui pelo programa Fé em Ação. Obrigado. Um grande prazer. Parabéns, viu, Dr. Luiz Carlos? Você é uma inspiração e nós ficamos lisonjeados com a sua presença aqui, inspirando as novas gerações e deixando um grande legado para que outros sigam o mesmo caminho do Senhor de servir. Chegamos ao final do nosso programa, viu? Obrigado. Prazer. Nós que agradecemos. Nelson, obrigado. Você, telespectador, continue ligado aqui no Novo Tempo. Nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário, com pessoas que fazem diferença, como foi o caso hoje do Dr. Luiz Carlos de Lima Ferreira. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos na semana que vem. Até lá.